pessoal, aqui quem está falando é a professora Thaís, de Geografia, e nós estamos dando início a mais uma aula e basicamente seguindo, com o nosso conteúdo da semana passada, que continua falando sobre a velha ordem mundial, só que o foco de hoje é basicamente a gente falar sobre os conflitos na velha ordem mundial. E se você por acaso não faz ideia do que seja a velha ordem mundial, ou porque não viu a última aula, ou porque se esqueceu, vale a pena dar uma conferida na postagem da semana passada, que justamente lá tem tudo, mais bem explicadinho sobre o que foi a velha ordem mundial, sobre o que é uma ordem geopolítica, basicamente. E justamente hoje esses conflitos, a gente vai falar sobre a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e os golpes militares na América do Sul. Então vamos lá. E para isso a gente vai relembrar alguns tópicos importantes da semana passada, que é justamente falar um pouco sobre a velha ordem mundial. Bom, a velha ordem mundial se configura como a organização geopolítica do período da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período histórico que justamente se configurou pela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética pela hegemonia mundial, pela liderança mundial. Então, justamente, é uma ordem geopolítica que foi marcada pela bipolaridade, ou seja, dois polos antagônicos, duas potências de ideologias totalmente opostas que estavam ali disputando pela liderança mundial. Ou seja, o mundo passou a ser alvo da disputa de influências dessas duas potências. E uma das estratégias, bem importantes que eles se utilizaram foi da formação de alianças. Enquanto os Estados Unidos, fez o Plano Marshall e a OTAN, criou a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, para justamente unir, configurar esse bloco capitalista, o Plano Marshall de cunho econômico e a OTAN de cunho militar. Em resposta a isso, o bloco socialista basicamente se utilizou do Comecon, que também era de cunho econômico, e o Pacto de Varsóvia de cunho militar. Então, ou seja, os dois blocos, os dois países, as duas potências, se utilizaram de alianças tanto econômicas quanto militares para a formação desse bloco, para essa união entre nações, basicamente ali, para defender cada um a sua ideologia. E outras estratégias também foram utilizadas, como a gente pôde ver na última aula, que foi a corrida armamentista espacial, em que ambos passaram a avançar, a investir em tecnologia, investir em armamentos e tecnologia aeroespacial, basicamente para mostrar para o outro da sua capacidade, aquela disputa também por quem conseguia ir além, quem conseguia avançar mais, Tanto que a gente pode ver pelo lançamento de satélites, pela chegada do homem à Lua, uma coisa muito marcante justamente por esse tipo de estratégia da época. E outro tipo de estratégia também foi o uso de propagandas, como a gente também viu na semana passada, principalmente dos norte-americanos. Então, e hoje o que a gente vai falar, basicamente é com foco nas disputas por áreas de influência. Ou seja, a Guerra Fria, que a gente fala que não teve confronto direto, que foi uma das características desse período, teve sim alguns conflitos armados com mortes. Ou seja, houve sim perdas humanas durante esse período. Só que não se caracterizou de um confronto direto entre essas duas potências. Elas não travaram uma guerra entre si, armamentista. Mas não quer dizer que eles não se meteram, basicamente, em conflitos armados. Então é isso que a gente vai ver sobre a aula de hoje. Bom, nessas disputas por áreas de influência, a gente pode pensar que cada bloco se utilizou basicamente de estratégias diferentes. Bom, o bloco socialista, de uma forma geral, acabou incentivando grupos guerrilheiros pela derrubada de governos com a instalação de governos pró-socialistas. Ou seja, esses grupos guerrilheiros eram incentivados pelos soviéticos, basicamente, a instaurar a tirar governos capitalistas e instaurar governos que fossem pró-socialistas, a favor do socialismo. E o bloco capitalista se utilizou principalmente do apoio à organização de estados ditatoriais,
principalmente na América Latina e alguns países da Ásia e da África. Ou seja, né, o que é o Estado ditatorial? É um Estado em que as pessoas basicamente não é democrático, né? Ou seja, um grupo ou um governante acaba mandando e ninguém pode basicamente ser contrário a esse governo, ser contrário a esse governante, né? Então é uma forma bem autoritária de se governar. Então isso é super característico, né, dos Estados Unidos, basicamente o bloco capitalista estimular justamente esses estados ditatoriais durante esse período. E outra coisa também que a gente pode pensar sobre essas disputas por áreas de influência é que existiu tensões, né, justamente dessa bipolaridade em certos territórios, né, em fronteiras. Então, Berlim, que a gente falou na semana passada, né, a cidade de Berlim, que foi dividida pós Segunda Guerra Mundial, justamente que os Estados Unidos e a União Soviética, né, que tinham ocupado aquela região, né, quer dizer, o país e a cidade, dividiram, né, claro que também dividiu entre os outros aliados, mas basicamente, pensando na ideologia, ficou aquela divisão do país e da cidade entre duas ideologias. E aí, justamente, o ápice disso foi a construção do Muro de Berlim, quando a população de Berlim Oriental passou a migrar para Berlim Ocidental, né, para Berlim capitalista, e o governo socialista basicamente passou a impedir isso com a construção do muro, que justamente, né, era uma forma de inviabilizar essa migração. E muitas pessoas também morreram tentando passar de um lado para o outro. Mas não teve nenhum tipo de guerra lá. Agora, a gente vai pensar em outros locais, que foi a Coreia e o Vietnã, que justamente foram locais, né, que sim desenvolveram guerras. E a gente vai ver isso agora.